gente vai falar um pouquinho sobre ejaculação precoce. Perguntaram aqui qual era o tema. E mais especificamente, ajudar também a tirar o mito da ejaculação precoce em homens com mais de 50 anos. O que será que causa isso? Então, é comum a gente ter essa ideia de que a ejaculação precoce acomete mais apenas os homens jovens. A gente tem aquela ideia de um sujeito adolescente, inexperiente, muito afobado, muito ansioso, vai lá na hora H e goza na coxa, goza antes de meter, dá 2 bombadas, né, e a corrente cai. Só que saibam vocês que a ejaculação precoce ela é frequente em todas as faixas etárias. E aí eu já fiz algumas lives aqui explicando os mecanismos da ejaculação precoce que são múltiplos. Inclusive, essa é uma condição ainda muito menos entendida do que a própria disfunção erétil. Então, a ereção ela é completamente elucidada, existe um mecanismo de geração de pressão interna do pênis, todo o mecanismo de regulação central. Mas a ejaculação, meus amigos, ela mexe com sensibilidade, com estímulo, com picos hormonais, com picos de neurotransmissores. E isso aí ainda é uma área que gera muita dúvida e muita controvérsia. A gente sabe que, de uma maneira geral, existem 2 principais fatores que estão relacionados aí com a ejaculação precoce em todas as idades, que é um aumento de sensibilidade do amigão e uma hiperatividade do nosso sistema de estimulação cerebral. Essas são as causas principais relacionadas à ejaculação precoce. Mas veja, essa é a ejaculação precoce que geralmente acomete os homens jovens. Porque se o sujeito tem uma sensibilidade aumentada, ele tem isso desde que ele nasceu. Se ele tem uma hiperestimulação, uma hiperativação do sistema nervoso, ele tem isso desde que ele nasceu. Então, por que é que só depois dos 50 anos que o sujeito começa a gozar rápido, começa a perder o controle, se afobar na hora H? Então, essa é a grande questão. Inclusive, é o que a gente chama de ejaculação precoce secundária. O sujeito que ele vinha normal durante boa parte da vida, da noite para o dia, ele começa a desenvolver a ejaculação precoce. E aí, meus amigos, a gente vai discutir aqui um pouco sobre essas causas e como que você pode reverter. Então, uma causa muito frequente dos homens 50 a mais em ter ejaculação precoce é a própria disfunção erétil. É aquela ereção que... Não vou nem falar de disfunção erétil, né? Vou dizer assim, é o começo da perda de sustentação. A rigidez vai ficando mais fraca. Às vezes vai ficando só um pouco mais fraca e o sujeito, às vezes, nem considera isso um problema. Porque eu sempre falo, a nossa rigidez ela tem um espectro, né? Ela não é sim versus não. Ela vai à medida que você vai estimulando, à medida que o músculo vai relaxando e vai acomodando o sangue dentro dele, dentro do pênis, a pressão vai aumentando. Então, existe uma ereção que seja nota 10, que tem uma altíssima pressão interna. Então, às vezes, a pressão ela começa a diminuir para uma nota 7, por exemplo. O cara consegue meter, consegue gozar, consegue funcionar, mas a ereção ali, o funcionamento, ele já começa a perder a eficiência. E, às vezes, isso aí não acende o alerta para a disfunção erétil, mas pode ajudar, pode desencadear uma ejaculação precoce. Então, o sujeito que tem uma dificuldade para, de certa forma, manter a rigidez, isso muitas vezes se traduz numa ejaculação precoce. E é por isso que quando você identifica que um homem tem uma disfunção erétil, uma ereção mais fraca, vamos dizer assim, né? E uma ejaculação precoce, muitas vezes o tratamento é fortalecer a rigidez. Quando você fortalece a rigidez, a ejaculação precoce já resolve. É por isso, inclusive, que alguns homens fazem tratamentos para ereção, usando Tadalo, usando algum medicamento, e daí começam a achar que estão durando muito mais. Alguns têm até um problema de invernizar e de não conseguir gozar de jeito nenhum. É por isso, meus amigos, que com a ereção mais fácil, o sujeito fica mais tranquilo, às vezes ele demora mais para se estimular e acaba indo muitas vezes para o outro espectro. Existe também, gente, muito comum nessa idade, são problemas relacionais. É o componente de ansiedade, de performance, o componente psicológico, de relacionamento. Eu sempre digo, o homem quando vai passando a lista dos 50, ele vai perdendo a capacidade de lidar com tanto estresse, tanta frustração. A gente sabe que o viver, né, meus amigos, não é nada fácil. A gente vive aqui, ó,
apanhando porrada atrás de porrada, porrada atrás de porrada. O homem comum, como eu e você, a gente, né, vive para suportar a pressão do mundo, né? E aí, talvez com 20 ou com 30, você seja menos consciente dessa pressão, ou o seu corpo eventualmente seja mais resistente. Só que com o tempo, a gente, né, vai ficando mais suscetível. Não só a pressão vai subindo, a pressão do relacionamento, a pressão financeira, os problemas do trabalho, questões contextuais, enfim, a gente sabe que não é fácil. E aí, um belo dia, o sujeito começa a se sentir mais ansioso, menos confiante. E aí, muitas vezes, ele acaba falhando na hora H, falhando desse jeito, gozando rápido demais. Então, em todo mundo, né, mas sobretudo nos homens 50 mais, para que você consiga melhorar da ejaculação precoce, você precisa fortalecer a sua rigidez e trabalhar a questão da mente blindada, meus amigos. Melhorar a confiança, melhorar a tranquilidade, ter mais repertório mental para você não sucumbir à pressão. Esse é o grande quê da questão aqui, nos homens 50 mais e nos homens 50 menos também. Nos 50 menos, muitas vezes, homens jovens têm aquela questão que eu falei para vocês da ejaculação precoce primária, da hiperativação do cérebro, da sensibilidade peniana. Isso aí requer uma maior adaptação. O sujeito deve aprender a trabalhar, deve aprender a usar ferramentas que retardem o seu próprio funcionamento. Mas depois dos 50, realmente existem fatores, gatilhos, desencadeantes que precisam ser investigados e revertidos. O sujeito que começa a ter uma má performance, uma goza rápido demais depois dos 50, certamente, se ele estimular, se ele corrigir, ele consegue melhorar e voltar a ser como era antes. Às vezes até melhor, hein? E aí alguns podem perguntar, né, sobre medicamentos. Beleza, os medicamentos para ejaculação precoce, pessoal, eles têm um problema porque eles não são curativos, eles não curam a ejaculação precoce. Eles são freios farmacológicos. Eles são estratégias paliativas. Podem ser muito interessantes em alguns casos. O homem pode precisar disso aí para aprender a conviver melhor com a situação. Às vezes até a ejaculação precoce é uma das manifestações da ansiedade generalizada. Então, às vezes, ele precisa fazer um tratamento de ansiedade à base de medicamentos. Enfim, isso muitas vezes é possível, é necessário. Mas saibam, verdadeira resposta, a verdadeira cura desses problemas está dentro de vocês, meus amigos. Está através do alinhamento dos 3 fatores do homem-máquina, que é exatamente o que eu tento trabalhar aqui nas redes sociais, estou aqui conversando com vocês, que eu ensino lá no meu treinamento online, o Desafio Máquina de Prazer. Inclusive, fazendo um convite aqui para quem não conhece, para quem não participa, clique no link que está aqui no nosso chat e no link que vai ficar disponibilizado para vocês aqui ao longo dos próximos dias, para vocês entrarem na lista de espera. Porque a gente vai ter uma nova turma em setembro, hein? Setembro já está aí.